aí, gente, aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos fazer um papo bem reto aqui. Vamos trocar essa experiência, eu acho que vai ser bem importante. Meu amigo, como é que você estuda programação e desenvolvimento? Como é que você estuda outras ferramentas e até mesmo outras áreas? Como é que você estuda bancos de dados? Como é que você estuda uma framework nova? Como é que você estuda, por exemplo, engenharia de dados? Como que você estuda uma nova linguagem, tipo Python? Deixa aqui nos comentários, isso vai me ajudar pra caramba, porque eu realmente estou passando por uma situação de acabar estudando uma outra área. Ultimamente eu tenho visto algumas ferramentas e entendido um pouco mais sobre engenharia de dados. Eu quero conversar um pouco aqui com você, porque já faz uns bons anos que eu sempre utilizo o mesmo método para fazer os meus estudos. E eu acredito que expor esse tipo de método para você possa te trazer uma reflexão de como que você está estudando. Pode, às vezes, apresentar alguns pontos de congruência, lugares em que eu e você nós batemos nos mesmos métodos, e também alguns pontos de divergência, em que eu e você não batemos nos mesmos métodos. Então, vamos trocar uma ideia sobre isso e bora lá, pessoal. Esse é o nosso quadro Momento Tech, em que a gente se reúne toda segunda, quarta e sexta às 8 horas da manhã para falar um pouco sobre programação, carreira e as tendências no mercado de tecnologia. E um recado rápido, a Rocket City ela é uma parceira do canal Programador Lhama. Então, utilizando o cupom Programador Lhama ou o link no comentário fixado, você já recebe 10% de desconto nas formações da plataforma. E como professor da trilha de Python, eu garanto um conteúdo de muita qualidade para o seu aprendizado. Antes de qualquer coisa, eu tenho que inteirar um pensamento aqui. Eu acredito, principalmente convivendo com muitos desenvolvedores, que nós aprendemos de umas maneiras muito particulares. Talvez eu te expondo como que eu estude, isso não caiba totalmente para você. Assim como muitas vezes você expondo como que você estuda para mim, talvez eu não me atenda tão bem assim com esse método. Mas é interessante a gente conhecer um pouco dessas outras perspectivas para a gente tentar aprimorar um pouco essa nossa arte de estudar. É claro que com experiência, com o tempo, você vai ficando mais receptivo a absorver novos conhecimentos. Então acaba sim ficando fácil de você entender coisas mais complexas ou coisas novas em uma certa área. Programação e desenvolvimento, por exemplo, que eu atuo faz muito tempo, eu acabo sim absorvendo informações de uma maneira mais fácil. Na parte, por exemplo, de engenharia de dados e entendendo todo um ambiente diferente, acaba sendo sim um pouco mais demorado. E é normal, isso é um processo, todo mundo passa por isso. Mas eu sempre utilizei um método muito pessoal em que, eu sempre tenho me baseado em relação aos meus estudos. E para ficar claro, de uma vez por todas, como que eu utilizo isso, eu acabei nomeando como um método RAG, R-A-G. Como que isso funciona, São 3 ações em cada uma dessas letras que me ajuda a gravar de uma maneira mais sólida os conteúdos que eu vejo por aí. E a primeira letra desse acrônimo em si é a letra R de reprodução. Galera, sempre que eu vejo alguma coisa, seja numa playlist no YouTube, seja em um conteúdo pago, seja até mesmo em algum artigo, eu gosto de reproduzir aquilo. Eu gosto de abrir o terminal, abrir o VS Code e codar aquele tipo de informação. Ah, Rafa, mas para que você faz isso? É só você ver ali a pessoa fazendo, pega o código-fonte se você quiser, da aula e tá pronto, você já aprendeu. Cara, tem alguns problemas em relação a isso. Em primeiro lugar, que é muito difícil, mas é muito difícil a mesma ferramenta que você tem instalado na sua máquina ser a mesma ferramenta em que a outra pessoa que está te lecionando, que está ministrando esse material, é muito difícil que essas versões sejam a mesma. Principalmente quando a gente fala de subversões. Então, às vezes acontece sim, isso é totalmente normal, de você rodar o mesmo código que outra pessoa está apresentando para você e dar erro. E vai vir erro. Isso é normal.
Feito isso, dando esse erro, eu gosto sim de dar uma olhada na internet em como que eu resolvo isso, gosto de ter essa interação primária com a ferramenta, com essa nova área, e eu acabo entendendo um pouco melhor sobre essa utilização. A gente acaba até colocando algumas considerações lá, né? Por exemplo, olha, na versão tal, faça desse jeito, na versão outra tal, utilize desse jeito. Eu gosto disso. Eu sempre tenho alguns projetos que são literalmente cópias de outros projetos que eu vi por aí. Isso, assim, faz todo sentido. Já me dá um certo de conhecimento mais manual para ter, né, um pouco mais de habilidade naquela ferramenta ou naquela área em si. Então, esse é o primeiro modo, a primeira ação que eu tomo quando eu vou fazer algum tipo de estudo. Eu reproduzo tudo aquilo que eu vejo. A segunda ação que eu sempre tomo, e essa daqui é polêmica, tem gente que gosta, tem gente que não gosta e tá tudo certo. Eu anoto muita coisa em caderno. Eu ainda sou uma pessoa que utiliza caderno. Eu tenho lápis ali do lado. Aquilo dali não é enfeite, não, eu uso aquilo. Eu realmente tenho muitos cadernos aqui em casa em que eu anoto várias coisas, várias considerações. Pô, Rafa, pra que tu tá fazendo isso? Não faz o menor sentido. Se você já tem o código-fonte daquele tipo de matéria, pra que tu vai anotar alguma coisa? Galera, assim, não é só de código que vive o programador, né? Não é só de código que você vai conseguir ter uma visão 100% das funcionalidades. Deixa eu te dar uma ideia. Quando eu fui estudar, por exemplo, há um tempo atrás, RabbitMQ, você sabe, por exemplo, qual que é a relação entre as exchanges e as queries? Um programa que seja um publisher, ele vai mandar as mensagens na exchange ou na query. E aquele cara que é o subscriber, ele vai se subscrever, né? Ele vai se inscrever, aliás, seja numa fila ou vai ser numa exchange. Quais são os tipos de exchanges que você tem ali, o que acontece por trás do RabbitMQ. Esses tipos de informações eu gosto de guardar. Eu vou ver se eu coloco um print aqui mostrando exatamente esse tipo de estudo que eu fiz há um tempo atrás. E outra, eu gosto até mesmo de copiar código, eu escrevo código sim no papel, porque dessa forma eu consigo fazer as minhas considerações sobre alguns elementos que estão apresentados ali. Seja, por exemplo, nas suas funcionalidades, ou até mesmo no seu conceito ali, em uma arquitetura totalmente feita, né, que eu estou vendo ali num artigo ou numa videoaula. Isso eu faço pra caramba, principalmente quando eu vou estudar arquitetura de software. Principalmente quando eu vou estudar casos mais complexos. Eu gosto de ter essa visão. E outra coisa que eu realmente gosto de fazer é levar esses cadernos para alguns lugares. Muitas das vezes eu não consigo levar esses cadernos, não tem nenhum problema. Eu simplesmente tiro foto ali dos meus cadernos, acabo fazendo um PDF e jogo lá no meu Drive. Quantas vezes eu já fui consultar os meus cadernos em relação ao ambiente de trabalho? Cara, principalmente quando eu era júnior, eu fazia isso demais. Então, pessoal, essa é a minha segunda ação, a letra A de anotação. Eu tiro anotação de muita coisa. E para terminar, a minha terceira ação que eu sempre tomo, e essa é a mais bacana de todas, é a letra G de GitHub. Cara, eu coloco muita coisa no meu GitHub, pessoal. Muita coisa. Aqui no canal Programador Lhama, eu já tenho um GitHub em que eu apresento várias informações. Só que eu também tenho o meu GitHub particular, em que eu coloco ali um pouco de código de aplicações que eu fiz, principalmente para estudo. E eu não, assim, o meu objetivo não é, por exemplo, fazer a aplicação completa ou deixar um GitHub todo bonitinho, todo florido. Eu só quero deixar ali alguns elementos para que eu consiga consultar no futuro. E pessoal, vamos tirar esse mito de uma vez por todas? Você não tem que saber tudo de cor não, tá? Eu não sei tudo de cor. Muitas vezes eu acabo consultando vários lugares, eu acabo consultando até mesmo alguns vídeos que eu tenho aqui no canal. Eu esqueço. Isso é normal. Agora, quando eu vou falar de projetos, sim, eu tenho às vezes alguns templates para eu começar projetos, eu tenho algumas configurações de ambiente, eu tenho alguns modos de arquiteturas próprias que eu faço, eu tenho, sim, por exemplo, utilização de algumas ferramentas, alguns comandos básicos eu coloco ali no GitHub.
no seu trabalho, em qualquer outro lugar que você for trabalhar, ninguém vai privar você consultar do seu próprio GitHub. Então, isso ajuda, com toda certeza, a ter um pouco mais de conhecimento, a fixar os conhecimentos, principalmente porque você pode sair para qualquer outro lugar e abrir o seu GitHub até no celular mesmo e acabar dando uma olhada de novo num projeto que você acabou fazendo, simplesmente para consultar um projeto que você já tem. Então, essa é a minha terceira letra, G de GitHub. Pessoal, esse é o método mais básico que eu utilizo para estudar as coisas. E não é nada de tão mais assim reproduzir o que eu vejo por aí, anotar e lançar no GitHub, né, alguns templates, alguns projetos em que eu estudo por fora. Cara, eu não vejo que é nada tão complexo. Eu vejo que é, na verdade, um método bem simples e bem prático, caso até queira ir para outro lugar e consultar um pouco dos meus estudos. E agora eu passo essa bola para você. Como é que você estuda? E outra, você concorda com o que eu estou fazendo? Você discorda do jeito com que eu estudo? Coloca aqui nos comentários, vamos continuar essa nossa conversa, vamos trazer um pouco mais de conteúdo para cá. Bom, pessoal, esse é o conteúdo do nosso Momento Tech de hoje. A gente se vê nos próximos Momentos Techs. Eu deixo aqui a finalização totalmente com você. Fique à vontade para tirar as suas próprias conclusões e a gente se vê. Bom, galera, a gente se vê e até mais.